Olá meninos, tudo bem? Bom, hoje será a nossa primeira aula de exercício do canal. Eu preciso de um tempinho apenas para que eu possa explicar para vocês como eu pensei tudo isso. Então, eu cheguei a postar 5 aulas iniciais que deram conta de explicar toda a parte de propriedades periódicas. Sugiro que assistam as aulas na sequência para que a gente possa ter um verdadeiro entendimento desse assunto como um todo. Após a postagem dessas 5 aulas, a gente vai estar assistindo essa aula, que é a aula de exercício. O exercício que está sendo resolvido aqui se encontra justamente nesse QR Code que vocês encontram logo abaixo, certo? Para aqueles que não vão acessar via QR Code, na descrição do vídeo a gente vai ter também essa lista de exercício disponível para vocês, certo? Eu vou estar resolvendo hoje 3 questões dessa lista e as demais vão ficar para que vocês possam estar resolvendo. Professor, as dúvidas, claro, né? Como é que a gente vai resolver essas dúvidas? Como é que a gente vai sanar esse problema das dúvidas que vão existir nessas questões da apostila? Sugiro que a gente faça o seguinte, para que haja uma maior interação entre as pessoas que estão inscritas aqui, os alunos que estão inscritos aqui no canal, a gente pode fazer com que a área de comentário ela possa ser utilizada para lançar as suas dúvidas. E aí cada um vai ficar livre para poder ajudar o coleguinha no sentido de explicar as dúvidas, caso vocês consigam, claro, né, já tenham resolvido essas questões, certo? Professor, mas mesmo assim é possível que tenha dúvidas que não sejam possíveis de serem retiradas por nós coleguinhas que estamos aqui no canal. Então o que é que a gente faz? Depois vou dar uma olhada em todos os comentários, vou ver então se as dúvidas foram realmente tiradas, e caso ainda reste alguma dúvida, eu vou me encarregar de fazer uma outra aula com a resolução justamente dessas questões que são dúvidas ainda entre vocês que estão aqui com a gente. Certo? Meninos, então ficou entendido? É desse modo que a gente vai funcionar, certo? Então, entendendo o processo de aprendizagem, como a gente há um bom tempo já faz, a gente precisa de quê? Conteúdo, e a gente precisa finalizar com uma bateria de exercícios justamente para entender se esse conteúdo ele ficou realmente compreendido, certo? Então, vamos lá. Muitas propriedades químicas dos elementos variam periodicamente em função dos seus números atômicos, a ordem crescente do raio atômico dos íons, sabendo que os mesmos são isoeletrônicos. Bom, menino, então, para a gente começar, então, pontos que a gente precisa avaliar rapidinho. Tem uma série isoeletrônica. Bom, professor, o que é isso, uma série isoeletrônica? É uma série onde todas as espécies vão estar apresentando o mesmo número de elétrons. Nesse caso, né, conhecendo o número atômico, consultei na tabela para cada um dos elementos. Nesse caso, eu estou diante de uma série isoeletrônica onde cada espécie vai estar apresentando 10 elétrons. Segundo ponto, nessa questão, eu preciso então comparar o raio dessas espécies. Para que eu possa fazer isso, pessoal, lembrando um pouco da aula de raio atômico, eu lembro que a força com que o núcleo exerce sobre esses elétrons, que nessa série são todos de mesma quantidade, então a quantidade de elétrons não vai influenciar nessa atração, ela é determinante para a gente. De forma que quanto maior for a força com que o núcleo atrai os elétrons, menor será esse nosso raio, certo? E essa força com que o núcleo atrai os elétrons, ela é diretamente associada à quantidade de prótons que existe na espécie. Se eu olho para essa série aqui, eu percebo que o magnésio é da série aquele que apresenta o maior número de prótons. Portanto, é a espécie que vai ter o menor raio, maior número de prótons, é a espécie que vai ter o menor raio. Isso porque o seu núcleo vai estar exercendo a maior atração sobre os seus elétrons, certo? E dentro dessa mesma série, o nosso nitrogênio é aquele que apresenta a menor quantidade de prótons. Se ele tem a menor quantidade de prótons, ele vai exercer a menor atração. Isso quer dizer que ele terá o maior raio, certo? Então, fazendo isso para as outras duas espécies, percebo que a ordem crescente dos raios dessas espécies, desses íons isoeletrônicos, é essa que eu encontro justamente no item A, certo? Belezinha, galera? Segunda questão. A segunda questão, que na verdade não é a segunda questão, é a 17ª questão. Eu preferi aqui nessa apresentação, nessa aula, usar
a mesma numeração que é aquela que vai aparecer no material, na lista de exercícios que você vai estar baixando, certo? Então a 17ª questão vai ser para a gente a nossa segunda questão a ser resolvida agora. Bom, a descoberta das relações periódicas pelo químico russo Dmitry Mendeleev foi olhada com muito ceticismo pelos químicos da época. Mas ganhou credibilidade quando se provou capaz de prever propriedades de elementos químicos que não haviam sido ainda descobertos. Essas propriedades são as mais variadas, como, por exemplo, densidade, raio atômico e eletronegatividade. Sabe-se que a eletronegatividade do lítio é de 0,98 e a do potássio é de 0,82. Então, qual seria a eletronegatividade do sódio? Meninos, olha, nesse material que eu estou passando para vocês, que vocês vão ter acesso, né, aqui embaixo, ele vai estar trazendo questões diversificadas, questões de forma tradicional, que atendem provas, né, mais tradicionais, como até provas do próprio Enem. Essa questão é uma questão que a gente não precisaria de muito conteúdo, mas que a gente precisaria entender o que seria a proposta da tabela periódica. Se eu for analisar esses elementos na tabela periódica, eu vou perceber que o lítio se encontra, né, mais acima, são todos elementos da família 1A, e abaixo do lítio eu teria o sódio, e abaixo do sódio eu tenho o potássio. Então, essa questão não precisaria de muito conteúdo, eu precisaria entender da existência de um comportamento periódico, os valores do lítio e do potássio foram dados, então eu espero que, se há esse comportamento periódico, eu espero que o sódio, então, ele tenha um valor que se encaixe entre 0,82 e 0,98, certo? Então foi uma questão que me levou mais para pensar um pouco a respeito dos dados que foram fornecidos do que me puxou um entendimento, uma compreensão, algo mais específico que eu precisaria ter conhecido antes, certo? Então, entendendo que há um comportamento periódico, e isso aqui ficou claro no enunciado, ele ressaltou isso no enunciado, e trabalhando com os valores que foram então mostrados, situando esses elementos na tabela, então eu entendo que se há o comportamento periódico, o sódio vai ter um valor que se encaixa nesse intervalo de 0,82 e 0,98. Se olhar um pouquinho para as alternativas, eu vou perceber que o único valor, então, que se encaixa dentro desse intervalo seria aquele da alternativa D, 0,93, certo? Então, uma questão que fez a gente pensar um pouquinho, ela tem um pouquinho a cara do Enem, né, onde ela cobrou para a gente o entendimento do conceito de periodicidade dentro da tabela periódica. Perfeito? Bom, nossa terceira questão. Na verdade, nossa 25ª questão do material. Essa é uma questão do próprio Enem. Ela foi aplicada no ano de 2017. E ela começa do seguinte modo, no ar que respiramos existem os chamados gases inertes. Trazem curiosos nomes gregos que significam novo, oculto, o inativo, e de fato são de tal modo inertes, tão satisfeitos com sua condição, que não interferem em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, o xenônio, a combinar-se fugazmente com o flúor, ávido e vivaz. E a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o prêmio Nobel. Bom, então estou diante de um texto inicial, isso é algo de praxe em uma questão do Enem. Ela está apresentando uma situação que eu preciso entender rapidamente da seguinte forma: a existência de átomos que são inertes, de baixa reatividade, e o fato de ter, sim, conseguido fazer com que um desses átomos, que é o xenônio, eu estou falando na verdade dos gases nobres, né? Acredito que vocês já tenham reconhecido essa classificação para esses átomos, nesse caso para o xenônio dessa questão, e o fato de ter sim conseguido fazer com que o xenônio ele pudesse se ligar ao flúor, certo? Bom, então qual propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado? Bom, como é que eu vou resolver essa questão? Eu preciso
no enunciado ter algo que me dê suporte para que eu possa entender qual propriedade justifica a escolha do flúor como sendo o átomo para forçar a ligação com o xenônio. Meninos, olha, depois de ter estudado um pouco de ligações químicas, a gente entendeu que uma propriedade muito importante dentro da ligação química, que justificou a ocorrência de ser uma ligação iônica ou de ser uma ligação covalente, foi a eletronegatividade, certo? Se vocês prestarem atenção aqui, ó, ele fala que o flúor ele é ávido e vivaz, ressaltando então uma alta capacidade, ó, ser ávido e vivaz, ser algo, né, ativo, então ser algo de intensidade, e essa intensidade justifica para o flúor, devido ao flúor ser para a gente o átomo de maior eletronegatividade. Bom, então a alternativa C, ela é para a gente o gabarito dessa questão. Então, meninos, é o seguinte, ó, como ficou combinado lá no início da nossa aula, fica aqui para a gente a lista de exercícios para que vocês possam estar então resolvendo e façam do campo de comentário o local onde vocês vão estar colocando as dúvidas. Os demais fiquem à vontade para que possam estar resolvendo essas dúvidas. Assim a gente vai ter uma interação maior no nosso grupo, certo? E como foi prometido, aquelas dúvidas que ainda persistirem na nossa próxima aula, no nosso próximo momento juntos, eu vou estar fazendo uma aula resolvendo essas questões que ainda são dúvida entre vocês, certo? Então, até a próxima.